Mais um vídeo sobre direitos de trânsito. Sou Eduardo Gomes, advogado especialista em direitos de trânsito, e hoje a gente vai tratar de uma dúvida muito pertinente. Eu já disse em alguns vídeos que nós temos a dupla notificação que o condutor e o proprietário têm que receber na residência. Ou seja, ele tem que ser notificado da autuação e tem que ser notificado da penalidade, seja ela de multa, também de suspensão, de cassação, entre outras penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Então, diante dessa dupla notificação, que é a notificação de autuação e a notificação de penalidade, algumas pessoas têm a seguinte questão: não fui notificado, o que devo fazer? Será que isso gera o cancelamento da penalidade? É o que a gente vai analisar no vídeo de hoje. Só para contextualizarmos como é que funciona o processo administrativo de trânsito. Vamos supor que aqui houve uma abordagem numa lei seca e você foi autuado por embriaguez ao volante. Depois dessa autuação, o documento é mandado para o órgão de trânsito que vai expedir uma notificação que a gente chama de notificação de autuação. Essa notificação de autuação ela tem que ser postada nos correios no prazo de até 30 dias e depois disso vamos ter aqui duas possibilidades. Ela tem que ser recebida na residência do infrator e o infrator ele pode simplesmente não fazer nada diante dessa notificação de autuação. Ou ele pode pegar a notificação de autuação e apresentar uma defesa prévia para o órgão de trânsito que realizou essa autuação. Independentemente se ele apresentar a defesa ou não, a gente tem uma segunda notificação. Se a penalidade for mantida diante de que a defesa ela não tem argumentos suficientes para demonstrar o erro no processo administrativo, a penalidade é aplicada e, em razão disso, a gente tem a segunda notificação, que a gente chama de notificação de penalidade. E também, se você não fizer nada, deixar o tempo passar, como você ficou à revelia, ou seja, não se manifestou no processo, você também vai ter a penalidade aplicada e a notificação de penalidade. Então veja que a gente tem a dupla notificação. A primeira notificação é aqui, que a gente chama de notificação de autuação, após o cometimento da infração, e a gente tem a notificação de penalidade da multa, por exemplo, quando você fica inerte e não apresenta defesa, ou se apresenta defesa e ela não tem razões o suficiente para cancelar a autuação. Então, são duas notificações que o infrator recebe na residência. Ó, aqui, ó, essa é a notificação de autuação, ó, aquela que eu disse que é expedida em 30 dias para apresentar a defesa prévia. E nela vem inclusive as instruções para isso. Essa aqui é a segunda notificação, a notificação de penalidade, a penalidade de multa. Aquela que quando você apresenta a defesa e ela é indeferida ou quando não faz nada, é aplicada a multa e ambas as notificações têm que ser enviadas na sua residência. Se as notificações não forem enviadas na sua residência, a gente tem que analisar algumas situações antes da gente dizer se você cancela ou não a sua autuação. Quais são essas exceções à regra? Se o endereço estiver desatualizado, o endereço estando desatualizado, não vai ter como chegar a notificação na tua residência. Você mudou e não foi lá no Detran atualizar o endereço do veículo ou da CNH e o Detran enviou no endereço desatualizado, a notificação vai ser considerada válida, porque quem deu causa ao não recebimento foi você. A mesma coisa, a recusa em receber a notificação. Aparece lá o carteiro na residência, te identifica e você fala que não vai receber. O carteiro coloca lá o motivo recusado no aviso de recebimento, vai ser considerado válido. E a gente tem a notificação no sistema de notificações eletrônicas. No site gov.br e na carteira digital, você pode fazer adesão ao sistema de notificações eletrônicas. A partir do momento que você faz adesão ao sistema de notificações eletrônicas e você é notificado na carteira digital, essa notificação eletrônica é válida. E não vai chegar a notificação por remessa postal, porque você já foi notificado eletronicamente. Então, se você quer receber as notificações por remessa postal, você não deve fazer adesão ao sistema de notificações eletrônicas. Agora, muita atenção. Se teu endereço está atualizado, se você não faz parte do sistema de notificações eletrônicas, o órgão de trânsito, em regra, tem que te notificar por remessa postal.
Se você não foi notificado por remessa postal, e aí tu foi licenciar o veículo, por exemplo, lá, e está constando um monte de multa, tecnicamente você tem uma boa possibilidade de cancelamento aí dessas multas em razão da falta de notificação. Por quê? Você informou ao órgão de trânsito onde poderia ser encontrado e ele não te encontrou. Ou, por exemplo, expediu a notificação, mas com endereço diverso, a carta foi extraviada, o endereço que o Detran notificou está insuficiente, ou ele mandou a multa por diário oficial para ser realizada uma notificação por edital, mas não esgotou todos os meios de te notificar de forma presencial, e aí você está sendo punido sem poder se defender diante desse erro administrativo, ou seja, faltou a primeira notificação, faltou a segunda notificação, você tem aí a possibilidade do cancelamento do auto de infração e também da penalidade. Lembrando que o teu endereço tem que estar atualizado e você não pode fazer parte do sistema de notificações eletrônicas, porque se fizer parte do sistema de notificações eletrônicas, você vai ser notificado pela carteira digital, ainda que você não abra o aplicativo. Se você quiser saber mais detalhes sobre as notificações, eu postei no slide anterior 2 vídeos meus. Terminando esse aqui, vai lá, entra, assiste e veja que os órgãos de trânsito cometem muita ilegalidade nessas notificações. Seja por expedir a primeira notificação fora do prazo, a segunda notificação fora do prazo também, ou até mesmo por nenhuma das notificações chegar na sua residência. Se esses erros acontecerem na notificação, saiba que a sua penalidade pode ser cancelada e os órgãos de trânsito não podem te punir. E esse erro é bastante comum.